educação espiritual na pandemia? Bom, antes de mais nada, temos que falar sobre educação. O que é educação? O vocábulo, a palavra educação vem do latim educere, significa retirar de dentro. Então, quando fazemos um movimento, retirando algo do nosso interior, é um movimento educativo. Por quê? Porque devemos fazer uma distinção entre instrução e formação. Instrução é quando algo de fora se nos afigura e toca a nossa alma, pode nos fazer mudar o nosso padrão de vida e outras tantas situações. Isso é instrução. Formação é aquilo que cala dentro de nós, aquilo que está ligado a uma ética do viver. Então, por isso que às vezes você pode ter instrução e não ter educação. Não ter a formação. É muito interessante fazer essa distinção quando nós pensamos nos discípulos de Jesus. De um modo geral, fora Levi, que era coletor, fora Judas também, que, enfim, tinha bastante instrução, a maioria pescadores, sem instrução alguma, mas com uma formação já grandiosa, querendo e aceitando a companhia do mestre. Olha que interessante. Se fôssemos nós hoje, viesse o mestre novamente, nós no alto do nosso academicismo, vamos dizer assim, com os nossos títulos, nossos lauréis, será que nós teríamos a facilidade de aceitar a se tornar discípulo do mestre? É uma pergunta interessante para a gente pensar. Imaginemos então o mestre hoje, mas fosse o mestre mesmo, não fosse os falsos profetas e os falsos cristos que o mestre nos anuncia que viriam. Estou falando verdadeiramente Jesus. Como é que nós nos entregaríamos? Nós teríamos essa educação, esse educere da entrega. Não, mestre, eu tenho que, algumas coisas para resolver, ou como aquela passagem, que muitos são os chamados, poucos são os escolhidos, uns foram para a casa de campo, outros foram para o comércio. Será que nós agiríamos daquela forma? Ou teríamos a simplicidade, entre aspas, daqueles estropiados? Então é importante a gente partir já dessa reflexão. Como nós estamos no patamar da educação? Eu não falei em espiritualidade até agora. Falei em educação, no plano da materialidade. Agora vamos dar um passinho além. E como que nós estamos no plano da espiritualidade? Não falei em religião, falei em espiritualidade. Aquilo que transcende. Aquilo que nos faz ver que temos algo para além da morte. Estou até falando de um espiritualismo, não estou falando do espiritismo. Como é que está a nossa educação espiritual? Como está a nossa compreensão espiritual dos fenômenos? A pandemia é um castigo de Deus. Eu escuto muita gente falando isso. E essa é uma visão extremamente antropomórfica, ou seja, de um Deus homem, com as mesmas vicissitudes nossas, extremamente colocada no Velho Testamento. Um Deus que ira, um Deus que manda matar, e o Deus está nos mandando matar porque nós pecamos muito contra Deus, Deus ficou irado conosco. Isso é incompossível pensar na bondade eterna
divina com a possibilidade de um sentimento de ira para a divindade. Isso fugiria de uma educação espiritual reflexiva. Então já dá para ver que esse Deus que nós temos como educação espiritual é um Deus bom, justo, eterno, amoroso. Sim. Se esse Deus é assim, essa educação espiritual nos leva a pensar que todo o processo que está acontecendo agora faz parte de um planejamento divino. Essa é a educação espiritual que nós podemos tirar dessas nossas reflexões. Então Deus não castiga. Então tem outros propósitos educativos que nós vamos conversar, mas nunca o castigo divino. Aliás, eu escutei um fato muito interessante. Uma senhora me disse assim: Jesus está punindo todo o planeta porque no carnaval fizeram uma cena onde ele fora um travesti, se não me engano foi essa cena. Então ele ficou extremamente raivoso e resolveu punir. Bom, primeiro tem uma grande discriminação nessa fala. Jesus, que acolheu todos de qualquer forma, não olhava a quem quer que seja fazendo acepção de pessoas. Então Jesus teria involuído, o que é impossível para um espírito puro e nem para um espírito impuro. A gente não evolui, não retrograda. E teria feito esse mal da pandemia a todo o planeta. Aí eu, como sou um espírito de porco, virei para essa pessoa e disse: mas espera aí, e quem não for cristão? O que tem a ver com isso? Porque o planeta, 66% do planeta praticamente não é cristão. É brincando, tentando fazer com que a pessoa pensasse. É mesmo, né? Não que Jesus não seja o criador, organizador, governador do nosso planeta, como está em A Caminho da Luz de Emmanuel. Mas era só uma brincadeira para ver se você pelo menos pensava. Não funcionou. Eu também imaginava que não iria funcionar. Porque a educação espiritual desse ser é uma educação de um Deus punitivo. Quanto de nós ainda tem um Deus punitivo? Quando a gente está com muito medo. Medo é um sentimento natural quando um animal está acuado. Nós somos animais. Superiores, mas somos animais. Quando nós estamos acuados, nós temos o medo. Normal. Dá para se trabalhar. Entendendo um pouco mais, dá para se trabalhar. Mas é uma reação. Mas se a gente tiver uma educação espiritual voltada a uma visão de que nós não acabamos, nós somos indestrutíveis, que existem outros planetas, que existem outras oportunidades através da reencarnação, que a gente pré-existia, ou seja, já éramos antes de nascer. Me parece que isso é uma educação espiritual como antídoto do medo. O medo é eu estar inconscientemente dizendo, embora seja legítimo medo, mas esse medo, no fundo, eu inconscientemente está dizendo: Jesus me abandonou. O que vai acontecer comigo? E o Espiritismo dá-nos essa segurança. Então, ele é uma educação espiritual na pandemia para a vida. Independe se eu vou para tubo, não vou para tubo. Eu tendo confiança nesses postulados, certeza desses postulados, esse medo vai ser diminuído. Não estou dizendo que alguém vai adorar: olha, põe um tubo aqui que eu adoro ser entubado. Isso seria um masoquismo, né? Algo de perversão na psicanálise, inclusive.
E o Renner, como psicólogo, sabe muito bem disso também, e outros tantos. Mas como é que nós estamos lidando com esse medo? Qual a educação espiritual que nós estamos tendo para esse medo? Eu escuto um falando para o outro, nossa, até quando isso vai? Aí o outro fala, mas o que vai ser do meu emprego? Quando alguém chega para mim e diz assim, Emerson, como é que vai ficar a economia? Eu falo, eu não sei nem se você e eu vamos estar encarnados quando chegar esse momento. Não é hora de preocupar com isso, é hora de fazermos o melhor de nós e continuarmos fazendo o que de melhor pudermos fazer por nós e pelo outro. Por quê? Porque uma educação precisa de 4 pilastras. Primeiro, saber. A gente tem que saber. Estar informado profundamente sobre uma coisa. Esse é o primeiro elo da educação. O Espiritismo nos informa de que a gente sobrevive, de que a gente reencarna, de que a gente pode passar para outro mundo, de que é possível comunicar entre encarnado e desencarnado. Ou seja, o elemento saber, o Espiritismo nos dá. Não tem como nós dissermos o contrário. Olha que coisa magnífica, que doutrina formidável. Esse momento da pandemia, flagelo natural, questão 847, a questão 837 a 840 do Livro dos Espíritos. Isso é um flagelo natural, é um bom momento para nós testarmos. É uma prova coletiva e uma expiação individual. Então, primeiro elemento de uma educação é saber. Então, nós já podemos dizer que nós temos uma educação espírita sabendo desses postulados. O segundo elemento é fazer. Aí exige um pouco mais de nós. Eu sei isso tudo, mas na hora que eu vou fazer, eu não dou conta. Frase de Joana de Ângeles, quando diz eu não consigo, ela diz substitua por eu não quero. Não diga eu não posso. Seja verdadeiro, fala eu não quero. Porque dá para fazer isso tudo? Dá. O Espiritismo não nos coloca nada de enorme, de grandioso, que demandaria um esforço sobrenatural. Não, pelo contrário, é tudo muito natural. Meu cônjuge, meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, desencarnou ou está muito grave em um hospital na pandemia. A educação espiritual nos faz dizer o seguinte: dói, é natural, sou humano, mas eu entendo que esse é um processo para a evolução daquele ser. Não estou dizendo aqui para ninguém ser frio. Estou dizendo para saber e fazer. Por exemplo, tem um caso de uma espírita, longa trabalhadora, que o irmão morreu pela Covid. Eu sempre falo morreu, porque é uma diferença entre morrer e desencarnar. Joana de Ângeles trata bem isso, André Luiz também, etc, etc. Né? Porque morrer é a paralisação dos órgãos e da eletricidade cerebral, e desencarnar é desapegar, é sair, desatrelar o perispírito da matéria. Um processinho mais complicadinho. Então, essa companheira, o irmão morreu de Covid, caixão fechado. Essa companheira foi até o local, abraçou todo mundo, advertida pelo marido, inclusive, que não seria um bom momento, pegou Covid e hoje está no tubo. E eu pergunto, esse saber espiritual, o que foi feito ali? Pode gerar um suicídio. Porque se nós sabemos dos riscos, nós descumprimos as regras sanitárias, isso pode gerar um suicídio.
Então não tem como a gente chegar, mas eu não sabia, sabia. A gente tem consciência desse fato. Então, depois de saber fazer, vem uma terceira pilastra da educação: conviver. Conviver com o que você sabe, mas com o que você faz. Ou seja, ser aquilo que você aprendeu e que você faz o máximo possível durante a sua vida. Será que nós estamos sendo assim? Ou será que a gente começa, né, entrar em prantos, em dizer, olha, minha vida, meu Deus, etc. Vejo pessoas que trabalham, está minguado o trabalho, é certo, mas ainda estão trabalhando e ainda reclamam. Me parece que a proposta dessa pandemia é uma proposta de que a gente se solidarize e desapegue daquilo que era o exagero na nossa vida. Antes as pessoas falavam assim, eu não tenho tempo, eu não te vejo, não te ligo porque eu não tenho tempo. Que mentira deslavada. Hoje a pessoa está em isolamento social e não liga. Ele não convivia com esse terceiro elemento da educação. Ele já não convivia. Ele não tinha convivência. Eu não aguento ficar em casa porque eu estou sempre trancado. Não é que você não aguenta ficar em casa. Você não aguenta você. Você tem que se distrair nos escapismos, como Joana de Ângeles gosta de dizer, ou em festas ruidosas. Nós estamos vendo isso ainda hoje. Toda uma situação calamitosa e gente funcionando com portas fechadas. Homicidas. Se alguém entrar ali e for contaminado, homicida. Ainda comprando bebidas às escondidas para fazer festas. Olha só como o ser está com dificuldade de se encontrar. E nós? Como é que nós estamos? Nós estamos com uma educação espiritual da tranquilidade, da fé, da certeza que nós estamos sendo guiados por Jesus, que está no leme dessa embarcação? Ou nós estamos como os apóstolos na barca, quando a barca estava sofrendo extremos estremecimentos, chamemos assim, e Jesus dormindo pacientemente no fundo da barca, e os discípulos ali tirando água, que a água já começava a entrar dentro da barca, assustados, e foram acordar Jesus. E Jesus, eu brinco, tá? Isso aqui é brincadeira. Jesus até que meio mal-humorado diz assim, estão me acordando para quê? Para parar o vento, mestre. A grande tempestade, essa frase é interessante. Por que vós não fizeram? Nós não conseguimos, mestre. Olha aí, só o Senhor consegue. Aí ele vai lá, na proa do barco, e diz ao vento, cessa, ou para. O vento parou. Como é que está esse barco dentro de nós? Nós estamos assim também, atônitos, correndo da proa para a popa e vice-versa, com a mão na cabeça? Ou nós sabemos que tem um mestre na popa desse barco, tranquilo, para nos direcionar? Essa é a convivência que nós devemos ter com o processo da educação espiritual na pandemia. Mas depois de saber, fazer, conviver, vem a parte ainda mais interessante, ser. Essas são as 4 balizas da educação: saber, fazer, conviver e ser. Aí a gente não gosta de olhar para dentro da gente. Eu sempre convido as pessoas a
O que está em ação e reação, a ideia não é minha. Lá em ação e reação disse que a gente deveria ir desencarnando dia a dia para se desvencilhar da matéria. Eu pegando essa ideia que está lá na ação e reação, eu resolvi adaptar para o método Emerson. 2 vezes por dia, deita, imagine-se desencarnando. E veja quais são suas perturbações, o que você está apegado, quais são seus medos. Faça uma educação espiritual também do seu desencarne. Eu não quero deixar minha mulher, vai que ela casa com outra. Ela vai casar com outra. Se eu não vou deixar meu marido, vai que ele casou, ele já está possivelmente pronto para casar com outra. Geralmente aquele ou aquela que acalenta, assim, o viúvo, a viúva é a próxima vítima. Então não precisa. Esse apego é bobo. Meu patrimônio. Você não leva patrimônio com você. Como é que aquele meu filho, que é um sujeito sem cabeça, vai trabalhar? Problema dele. Ele que vai ter que se virar. Nossos filhos são espíritos. Hermínio de Miranda. Então, qual é a educação para ser? Porque nós tivemos um momento que o importante era ter, né? A gente olhava, fulano tem um carrão, tem uma mulher, tem um marido, tem. Aí veio a santa pandemia, que é um momento para mim glorioso, e puxou o tapete do ter. Eu tenho dinheiro, ótimo, vai morrer no tubo de Albert Einstein. Você vai morrer chiquemente, igualzinho um morador em situação de rua que esteja em um hospital municipal. Você viu como o seu ter não serviu? Não serviu. Aí nós pulamos o momento do ser, a gente não quer ser. Esse momento é doloroso. Quando eu falo para pensar na morte, não, Deus me livre. Agora que está havendo um número de mortos aumentando aqui, eu brinco com as pessoas, porque eu sou muito brincalhão. Nossa, quer morrer, vem para Uberlândia. Porque aqui tá bom mesmo para desencarnar. Desencarnar não sei, para morrer. Tá fácil. Aqui tá um matadouro. Brincadeira. Mas como é que nós estamos? A gente pula o ser. Por quê? Porque nosso ser deveria ser um ser com pensamento positivo. Mesmo diante dessa situação. Olhar essa situação, ver quem nós podemos ajudar, que telefonema que nós podemos fazer. Tudo que nós pudéssemos fazer por outro, nós devemos fazer agora. Agora nós temos oportunidade ímpar de fazer. Então agora é o momento de ter pensamento positivo, de ser positivo. De vibrar positivamente. De ter uma educação espiritual. Por exemplo, educação espiritual, eu cito um caso. Chico Xavier, o avião começa a ter uma turbulência e a turma começa, valei, meu Deus do céu, Nossa Senhora, o Chico já pegou Nossa Senhora, e valei-me Nossa Senhora, e valei-me Deus, e etc e tal. E o pessoal mais enlouquecido ainda, se até o médium Chico Xavier está gritando, está morto mesmo, né? Ele já deve ter visto o futuro. E nisso entra Emmanuel. E diz, Chico, o que está acontecendo? O senhor não está vendo? O avião vai cair. Eu vou morrer? Emmanuel disse, não sei. Mas se você for morrer, morra com dignidade. Olha aqui que é uma educação espiritual. Morra com dignidade. Morra com tranquilidade. Então agora, pensemos com dignidade. Sejamos dignos. Sejamos aqueles que têm pensamento positivo, que alguém vem chorar para nós, a gente acolhe aquele momento, né? Não sejamos duros com aquela pessoa, mas digamos para aquela pessoa, olha, é um momento que é importante para a evolução do planeta. Talvez aquele que tenha morrido tenha terminado a sua missão, né? Imagina, você gostaria que um preso, amigo seu, marido seu, mulher sua, ficasse mais tempo na prisão do que a sentença decretou? Não.
Se decretou 2 anos, você gostaria que ele ficasse 2 anos e meio? De jeito nenhum. Então, de repente, esse ser até está indo por um cumprimento da sua estada aqui. E Deus, com as suas leis magnânimes, sabe o que está fazendo. Tem tudo uma programação. Fique tranquilo, tranquila. É hora de tocarmos a vida. Eu sei que não é fácil. Eu compreendo, acolho a sua dor. Mas caminhemos. Esse é um pensamento positivo. E não encostar no outro ser, seja por meio eletrônico, que é o mais fácil hoje, e começar a dizer, realmente, que pena, ele era tão bom, puxa, não poderia ter ido. Isso é um ato extremo de apego. Quando alguém fala para mim, ele era um bom marido, eu falo, mas afinal você queria que ele morresse ainda sendo mau marido? E lembro para a pessoa uma história de Sócrates. A mulher de Sócrates, quando Sócrates foi preso, entra no presídio. Sócrates, meu marido, você inocente está aqui. Ele falou, acaso, mulher, você gostaria que eu estivesse aqui culpado? Então fica para nós esse momento de sermos o mais pleno possível, porém humano. Humano. Baixar a ansiedade, isso baixa a ansiedade. Baixando a ansiedade, baixa a possibilidade do pânico. Baixa a carga adrenérgica. Enfim, a gente evita até doenças psicossomáticas por esses momentos que estamos passando. Nós não podemos é parecer ser. Parecemos assim tranquilos, né? Elegantes. Mas quando algo nos acontece, nós não somos aquilo que parecemos. Por isso que eu prefiro ser eu. Eu. O que eu não gosto, eu falo do meu jeito. Minha noiva hoje, inclusive, ficava me cutucando. Eu disse para ela, olha, eu nunca impliquei com a sua forma de ser, com a sua forma de se expressar. Não implique com a minha. Isso é meu. Isso é a minha forma de estar lidando. Claro que eu pretendo melhorar. Estou trabalhando para isso. Mas não vamos parecer ser alguma coisa que ainda nós não somos. Vamos trabalhar naquilo que a gente já é para melhorar cada momento, mas sem o exagero. Então, educação espiritual na pandemia passa pelo conhecer, pelo ser, né, pelo fazer, pelo conviver e pelo ser. Vamos guardar essas 4 regrinhas: conhecer, fazer, conviver e ser. Essa é a regra, os 4 pilares de uma educação. E o Espiritismo tem 5 postulados que nós vimos: imortalidade da alma, reencarnação, comunicação dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados e pré-existência, né, dessa nossa vida. Quer dizer, esse pré-existir. Suponhamos que a gente tenha, só por suposição, que a gente tenha levado alguém para a câmara de gás na Segunda Guerra Mundial. Só por suposição. E suponhamos que a gente, pela lei de causa e efeito, ficou assim meio complicado com essa questão do gás, do tal do oxigênio, né, que matou o pessoal lá. E suponhamos que agora a gente é convidado a passar por essa experiência na qualidade de resgate. Olha que coisa maravilhosa. Depois a gente vai se livrar disso. Vai sair daqui livre dessa situação de causa e efeito, kármica, como querem alguns. Enfim, da lei do retorno, seja como seja. Já imaginaram? Se eu tiver um compromisso desse e tiver a honra, o merecimento de parar no tubo e depois no cemitério, deixando
essa situação para trás, deixando aquela culpa para trás, olha, eu vou agradecer piamente a Deus, aos bons espíritos, por essa possibilidade que me foi dada. Então tem muitos vértices, tem muitos olhares que a gente pode colocar sobre essa pandemia. Vamos pensar, todos são positivos. Todos. Porque senão Deus não seria bom nem justo. Como eu costumo deixar um tempinho, tem 6 minutos para se alguém quiser fazer alguma indagação, eu vou deixar. E quando for daqui a 4 minutos, a 6 minutos, eu passo para a prece para cumprir o tempo do meu estimadíssimo amigo Renner, a quem eu admiro, desde o falar, desde a mansitude do falar. Um dia eu chego a você, viu, Renner, em termos do ser. 5 minutos. Alguém quer fazer alguma indagação? Estou à disposição. Pode perguntar, concordar, discordar, que eu estou aqui para aprender. Me ajudem a aprender. O Renner perguntou o que fazer com medo. Renner, você é um grande psicólogo, sua pergunta é fantástica, né? O que fazer com medo? Eu vejo, Renner, um lado que não tem muito o que fazer, que está no instinto da conservação, está lá nas leis morais, parte 3ª de O Livro dos Espíritos, então tem um tanto de medo que não vai ter como a gente domar, mas, digamos assim, direcionar a nossa visão para a fé, para a esperança, para a caridade, porque enquanto a gente estiver ligado com o próximo, ver que o próximo está em situação, em regra, pior do que a nossa, a gente esquece de nós. Quando a gente esquece de nós, a gente ajuda o próximo. O problema é quando a gente lembra muito de nós. Chico Xavier tem uma frase fantástica, que ele dizia que o maior problema dele é quando ele se lembrava demais dele. Duraide, grande Duraide, tinha uma frase, né, que dizia assim: tira férias de você, nesse sentido. É complicado o medo, né, porque tem a ver com a lei da conservação. A lei da conservação é muito forte. Nós ainda somos animais superiores. Os espíritas inventaram um tal de reino hominal, nunca vi isso na ciência, mas tudo bem, tá? Vamos chamar de hominal aí, mas ainda bem animal. E é muito difícil, porque quando a gente se vê acuado, a gente tende a tomar 2 atitudes: ou a fugir, ou enfrentar. Nessa pandemia a gente está vendo as pessoas mais fugirem do que enfrentando. Como? E o negacionismo. Renner, você sabe disso? Você observa hoje um dos elementos, né? Uma das formas de se enganar no mundo do ego é a fuga, a negação. Nós estamos com um negacionismo incrível hoje. A gente vê pessoas negando. Né? Para quê? Para não enfrentar. Para não enfrentar porque o medo está tão grande que ela não quer nem pensar na hipótese de. Eu estou vendo pessoas que eu falava no começo dessa pandemia, começo não, nesse ano ainda, olha, não sai tanto de casa, etc. Não, é bobagem e tal. Quando pessoas próximas começaram a ficar assim, Renner, não sai mais de casa de jeito nenhum. Aí instalou um medo que agora eu tenho que conversar com essa pessoa todo dia, para brincar, para alegrar, para não levar isso talvez a uma situação mais grave. Mas sua pergunta é fantástica. Eu, particularmente, estou trabalhando da seguinte maneira: aumentando a minha fé, sabendo que Deus está no barco, que eu sou realmente aquele discípulo apavorado disso, eu não tenho dúvida, mas eu confio naquele mestre. Estou procurando me doar ao máximo para o próximo, fazendo as minhas lives, trabalhando nas minhas redes sociais e não negando a existência nenhuma dessa pandemia. É assim que eu estou procedendo. Eu só posso dizer para você de mim, porque eu não dou conta de dizer outra coisa. Infelizmente, eu não dou conta de responder a sua pergunta.
Não, mais perguntas não tem não. O Renner falou, te amo, amigo. A Valéria Guerra falou, Emerson, muito querido, meu irmão. Obrigado, também amo o Renner. O Renner é uma pessoa que eu tenho, assim, sabe, uma admiração profunda, um amor profundo, um irmão, alguém que é muito sensível, por exemplo, à minha deficiência visual. Ele manda alguma coisa, tem um escrito, ele se coloca no meu lugar. Tá? Isso, só por isso, se o Renner não servisse para mais nada, isso já me faria amar o Renner. Além de ser um médium que todo o trabalho que se desenvolve na casa, enfim, né? Isso sou eu aqui que vai falar o tanto que o sol alumia. Tem vários outros comentários aqui, mas perguntas. Os comentários eu agradeço, sei que todos são brotados de bons corações, portanto vão falar de mim coisas que não são verdadeiras, mas a amizade faz a gente ver no outro aquilo que o outro não é. Vejo em mim um deficiente visual que está trabalhando para aplacar o medo, ser mais sereno, tá? Conseguir ser mais pleno e ser mais espírita, vivenciando os ensinamentos de Jesus. Ou seja, é isso que eu estou procurando. Não dou conta de nada mais do que isso. Não adianta eu chegar aqui e ser hipócrita. Agradeço vocês. Vamos então, nesse momento, fazermos a nossa prece final, agradecendo a casa, Estrada da Luz, agradecer o Renner, que realmente imanta aquela casa, imanta todos os corações, que todos nós possamos agora emitir vibrações lá para a casa Estrada da Luz, para o Centro Espírita Estrada da Luz, para que esses nossos sentimentos, as nossas vibrações, esse nosso ectoplasma possa ser acolhido, possa ser acomodado na casa e transformado em remédios para os espíritos que lá se fazem presentes, para que todos possam ser beneficiados. Todos que estejam atormentados, estejam entristecidos, sejam refeitos naquele ambiente de paz, naquela estrada da luz. Que a luz ali se fez e se fará. E que nós possamos verdadeiramente jorrar de nós, junto com os espíritos, fluidos para serem manipulados positivamente. E encarnados, quando hoje formos para o sono físico, pedirmos para trabalhar em prol desses que estão passando esses momentos difíceis. Pedirmos também para sermos abençoados pela Casa Estrada da Luz. Irmos lá, tomarmos um passe espiritual para recompor a nossa estrutura e sermos dignos de trabalhar, de enfrentar mais esse posto de trabalho que nos é dado hoje através do desdobramento. Mas estamos muito aprisionados em nossas casas. Não, o corpo dorme, o espírito emancipa. Que nessa emancipação possamos ter o privilégio do trabalho e passarmos pela estrada da luz, recebermos a dádiva que necessitamos e irmos em direção de ajudar o próximo, encarnado ou desencarnado. Que assim seja. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Se não, vida, né? Se não for a próximo encontro numa outra reencarnação. Fiquem com Deus.